Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, nossa casa online. Pegue seu café e venha com a gente para esse papo. Eu sou Natália Cariello. E eu sou Lívia Delgado. No episódio de hoje, queremos propor uma discussão sobre as novas tecnologias aplicadas à prática jurídica. O quanto essas novas ferramentas que se apresentam e evoluem todo dia podem agilizar e trazer resultados à nossa advocacia ou, por outro lado, fazer com que a nossa função seja até substituída. E para conversar hoje com a gente, que aceitou o nosso convite com muito carinho, a doutora Débora Pontes, especialista, brilhante ao falar e explanar sobre muitas ferramentas. Doutora Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Uma alegria estar aqui nesse projeto grandioso que é o podcast Pelo Exposto. Uma alegria para mim poder falar sobre novas tecnologias, advocacia, caminhos relacionados ao direito e tudo mais que eu acredito no meu dia a dia e na minha caminhada. É um prazer. E me diga, sobre essas novas tecnologias, a polêmica, né, veio para substituir a nossa função ou não? Lógico que não! Não precisamos ter medo da inteligência artificial. Também não é bem assim. Então vamos lá. Substituir, não. Eu não acredito nas ferramentas de inteligência artificial substituindo advogados e advogadas. Não é esse o caminho. A tecnologia, desde a invenção do fogo e da escrita nas cavernas, ela vem para apoiar e subsidiar o desenvolvimento humano e não vai ser diferente agora. Mas é lógico que a gente precisamos estar prontos e prontas para receber essas novas tecnologias e utilizá-las da melhor forma possível no nosso dia a dia. Esse é o pulo do gato, essa é a chave. Nós não seremos substituídos ou substituídas desde que estejamos prontos a adaptar a nossa rotina a essas novas ferramentas, a integrá-las na nossa rotina. Ao invés de rechaçar, de falar não quero, fingir que não existe, falar assim, isso não é pra mim, isso é pra uma outra geração, isso é só pros meus filhos, pros meus netos, pros que estão nascendo agora, isso é pro advogado que se formou agora, pra advogada mocinha. Não é sobre isso, isso é pra todos nós. E precisamos estar prontos e prontas para absorver essas novas tecnologias. Seja nas nossas rotinas diárias de profissionais que somos, seja na percepção de novos negócios. Toda vez que a sociedade muda, a advocacia muda junto. E se a tecnologia está proporcionando esse grande boom, né, essa grande revolução que talvez a tecnologia principalmente, né, capitaneada pela inteligência artificial, há quem diga que vai ser uma revolução ainda maior do que a própria introdução da internet na nossa rotina. Possível. Então, nós precisamos estar prontos para vivenciar esse novo mercado. O que essa sociedade nova, inserida num mercado tecnológico e de inteligência artificial, vai propor para o advogado e para a advogada? E eu acho que traz isso tudo uma advocacia muito dinâmica e célere, né? Eu acho que muda até a nossa postura. Estávamos conversando até, eu e Lívia, sobre até a postura negocial que se renova. Acho que o judiciário vai ter um outro papel nisso tudo, porque nós seremos também um protagonista do extrajudicial, não vai ser tudo ir sempre ao judiciário. Acho que isso vai permitir um diálogo que a gente nunca teve, não tem uma cultura disso. E essa palavra do estar preparado, olhar para essa realidade que não vai mudar, quer a gente queira ou não, isso é irreversível. Isso. E entender, e eu e Lívia, a gente falou muito sobre isso, o advogado que não tiver esse olhar, a gente acha que em 5 anos está fora do jogo. Será? Eu acho que vocês estão sendo otimistas, tá? Acha que menos? Eu acho que bem menos do que 5 anos, porque a gente já vê bancas de advocacia se transformando e substituindo, aí sim, mão de obra de advogados e advogadas que não estão acostumados a pensar juridicamente. Isso é algo que a gente precisa refletir. As bancas de advocacia de massa e de contencioso de massa, em que é o famoso copia, recorta e cola, 50 contestações num dia, 60 apelações por dia. Isso nunca foi humano. Não, isso nunca Só que a tecnologia entendeu que isso não era humano e está substituindo isso por inteligência artificial. Então a gente precisa entender
que o homem e a mulher, e aqui eu estou usando o homem enquanto raça, não enquanto gênero, né? Mas nós precisamos entender, enquanto humanidade, que precisamos desenvolver atividades humanas. Que é pensar Para estruturais, advogados, para gestores, para médicos e médicas, para contadores e contadoras. Isso vai muito além da advocacia. Enquanto humanos, precisamos desenvolver atividades humanas e deixar para a máquina desenvolver atividade mecânica. Na verdade, as atividades que estão sendo substituídas hoje por inteligência artificial já podiam há muito tempo, copia, recorta, cola da advocacia de massa, já podia ter sido substituída há muito tempo por comandos simples de combinação entre Word e Excel. Não podia Só não concordar foram mais. substituídas antes porque as pessoas não tiveram a preocupação de pensar sobre isso. Só que agora, quando você tem uma tecnologia que é inegável, né? É inegável. É inegável. E é um caminho sem incontestável. Ela está inserida em toda a sua vida pessoal e profissional, não tem mais como negar. Por quê? Enquanto você está usando o Word para só escrever textinho e o Excel para fazer soma no final, você pode ignorar a possibilidade de automatizar o que já podia ter sido automatizado há anos. Só que agora não dá mais para ignorar o óbvio. Esse é o ponto. Então, advogados e advogadas, por exemplo, de escritório de massa, já estão sim sendo substituídos. Mas veja, eles não estão sendo substituídos pela tecnologia, eles estão sendo substituídos pela incapacidade de acompanhar a transformação social e tecnológica. E aí a gente precisa estar muito atento a isso. Até que ponto eu, enquanto advogada ou advogado, utilizo a tecnologia como uma desculpa para o meu fracasso profissional e até onde eu me responsabilizo pela minha própria carreira. E retoma, né? Porque você pode muito bem se deparar e olhar essa encarar a realidade é o primeiro passo, né? Está aqui, né? Eu tenho essa carreira, hoje é o meu papel, né? Usando o seu exemplo, nessa advocacia de massa. O que vai ser daqui para frente? É aqui que eu quero estar? Será que ainda haverá esse lugar para mim? E como eu posso reestruturar? E a gente está aqui para trazer isso, né? Trazer luz sobre esse assunto para que a gente possa destacar e lembrar para todo mundo que está retomando a advocacia ou iniciando a advocacia que existem muitas possibilidades e que a gente às vezes inserido numa caixa, bitolado ali, sem pensar em dialogar, a gente se esquece. E a nossa ideia, o nosso assunto, o nosso papo é para trazer esse assunto à tona e permitir que muitas pessoas cresçam junto conosco. Eu até digo mais, porque não é só para aquele que está iniciando ou retomando, mas principalmente talvez para aquele que já está há muito tempo advogando e que é preciso repensar sempre. A gente tem que ajustar a rota, né? Sempre. É necessário ajustar a rota e se adaptar aos novos modelos, às novas práticas. Eu acho que esse é um exemplo muito claro disso. A advocacia, ela proporciona tantas possibilidades. Eu, dentre N atividades, né, que eu desenvolvo, eu também sou membro da Comissão Nacional de Coaching Jurídico e sou presidente da Comissão de Coaching Jurídico do IBRAPED, que é o Instituto Brasileiro que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E aí, o que acontece, gente? Muitas pessoas acham que o coaching jurídico é algo que não se aplica às novas tecnologias. Mas o essencial para você utilizar uma tecnologia nova, antes de conhecer a tecnologia, é a mudança de mentalidade. Não existe você se adaptar a uma nova tecnologia sem você mudar a sua mentalidade primeiro. Esse é o primeiro ponto. E sem ter a convicção daquilo, assim, sem entender que aquilo de fato é uma alternativa e que é viável. Vem acrescentar, agregar, né? E essa percepção, essa mudança de mentalidade, ela é necessária em várias etapas da nossa vida, quando a gente vai ajustar as rotas. Então, cada vez que a gente se depara com uma mudança, com um caminho, com uma bifurcação, quando a gente se depara com um projeto que não deu certo e a gente precisa se reinventar, nesse momento a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Voltando um pouco ao nosso exemplo da advocacia de massa versus a inteligência artificial, eu quero falar aqui agora com um bacharel ou com a bacharel que se formou em Direito e que está tentando concurso público, por exemplo, para o TJ, que é um concurso público muito concorrido para qualquer tribunal. Eu nem estou
estou falando ainda de carreiras como magistratura, defensoria pública, ainda não estou falando disso, mas podemos falar no decorrer do nosso bate-papo. Mas agora, vamos pensar nas carreiras dos tribunais. Esta semana, a discussão foi sobre a colocação de inteligência artificial para o atendimento nos balcões virtuais. Agora, se eu tenho um balcão virtual sendo atendido por uma inteligência artificial, será que eu preciso do mesmo quantitativo de servidores por vara para desempenhar um trabalho, volto a repetir, que pode ser mecânico e não humano? E aí a discussão que se põe é: até que ponto eu consigo definir aonde está a linha que divide o humano do que é máquina, o humano do mecânico? Aonde está essa linha? O que difere um do outro? Essa é a discussão. Esse é o cerne da questão. Será que eu preciso mesmo de um humano do outro lado para me atender sem a câmera aberta? Sem o microfone aberto? Para me mandar mensagens escritas que a inteligência artificial pode aprender? Será? Eu não estou trazendo uma solução. Ou será que justamente precisamos repensar a forma como a gente faz as coisas? Humanizar os atendimentos. E humanizar o atendimento para que isso não seja substituível pela inteligência artificial. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Então, enquanto as pessoas focam no meu Deus, estou perdendo o posicionamento do mercado público e privado, elas deveriam estar focando em como eu me reinvento para sobreviver nesse novo mercado público ou privado. Esse é o ponto. Daí, porque eu toquei no coaching, daí porque a importância da mentalidade. Então, muitas pessoas, Liv e Natália, não entendem porque, por exemplo, a Débora é presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, atua em diversas frentes de gestão, trabalha na prática com compliance e integridade e atua em comissões de coaching. Nossa, nada se liga com nada. Muito pelo contrário, está tudo interligado. Eu acho que esse é o futuro. Enquanto a gente não se reconhece enquanto seres humanos integrais e que uma parte do nosso círculo é o profissional, a gente está fadado ao insucesso. Somos seres integrais e, como seres integrais, precisamos usar diversas ciências para entregar o que a gente tem de melhor dentro do nosso eixo profissional, mas também o que a gente tem de melhor no nosso eixo profissional, pessoal, espiritual, da humanidade, né, que exatamente, contribuir para a humanidade. Especialmente, talvez, não sei se você concorda comigo, mas no direito, que é uma ciência que sempre foi de muita velocidade de atualização, né? A gente não trabalha com uma ciência exata, a gente trabalha já com uma ciência humana, Sim. que tem que estar adaptada, e sempre foi assim. Só que as mudanças sociais eram mais lentas e hoje elas são muito mais rápidas. Então o desafio é acelerar também as nossas mudanças, a adaptação do próprio direito. Mas se você pensar que a gente já tem, sempre que está nesse ciclo de atualização, isso já olhando pelo aspecto tradicional do direito, assim, me surpreende que ainda tenha gente que tenha medo de utilizar o novo, porque na nossa profissão a gente deveria estar sempre ligado ao novo. Talvez a gente devesse estar mais adaptado, né? Isso. Ou ser um pouco mais adaptável às mudanças, considerando que a gente precisa representar os interesses de membros da sociedade em transformação. Então, se a gente para pensar... E tem tantos preconceitos, né? Porque os direitos são dos mais diversos e em diversas áreas do direito, né? Se a gente não abre, e volta ao que você pontuou, a gente tem que abrir a nossa mentalidade para entender que nem a sociedade é a mesma. E nós não estamos aqui para falar se o cliente está certo, errado. Aquele pano de fundo que é o nosso material é naquilo que a gente precisa focar para entregar o melhor para a vida do outro, para essa estruturação, para esse raciocínio, para essa troca, que isso é insubstituível. Eu gosto muito de falar uma frase que é o seguinte: eu, nós, todos nós. Esse é o meu mote de vida, porque começa em mim, passa para o nós, que é o meu ciclo mais próximo, e para o todos nós, que é a sociedade inteira. Tudo que eu faço precisa perpassar pelos três. Se estiver perpassando só por mim,
Tá errado. Tá É. errado. E Eu nem não posso sonha ganhar tudo. sozinha. E se eu tô passando só pelo todo, eu tô dando demais e tô recebendo de menos. O equilíbrio entre o dar e receber é a arte da vida, pra tudo. E o equilíbrio Em entre todas dar as e relações, receber, né? em todas as relações. E o equilíbrio entre dar e receber e o aceitar e se submeter à realidade também é o segredo da nossa sanidade mental, gente. E da nossa sobrevivência enquanto advogados e advogadas atuantes na área que a gente quiser atuar. Isso é muito importante. Em que pese, uma fala sua, né, Natália, em que pese, de fato, a gente, enquanto advogado e advogada, não deva fazer julgamentos e deve estar aberto às transformações, né? Temos que estar abertos às transformações sociais para poder promover o melhor e da melhor forma o interesse dos nossos clientes. É importante que a gente, enquanto indivíduo, faça isso sem se ferir. Isso é muito fundamental, isso é muito primordial. Há um tempo atrás eu conversava com um amigo, num podcast também, e ele perguntava pra mim sobre um pouco sobre a minha trajetória. E eu disse que no início eu não tinha como escolher os meus casos, Sim. as minhas atividades. Sim, claro. E aí a gente vai fazendo de tudo, porque é lógico, temos boletos e contas a pagar e temos uma qualidade, e aí eu falo entre aspas, mas temos um estilo de vida que queremos manter. E a gente vai fazendo de tudo. E não tem nem experiência, maturidade. Maturidade também, né? para isso, mas o principal é que no início a gente precisa de fato se consolidar, experimentar, até para entender o que gosta, o que não gosta, o que quer, Pra escolher. Para escolher. Mas depois, quando a gente o tempo vai passando, é muito importante que a gente tenha não só uma maior maturidade no conhecimento jurídico, mas a gente tenha principalmente uma maior maturidade no conhecimento pessoal. Porque senão a gente começa a se ferir. E é nessa hora que o trabalho pode se tornar maior do que você. Pode te ferir mais do que contribuir com a sua vida. E é nessa hora que talvez tenha que olhar lá pro eu do início da frase, lembra? Que eu, nós e todos nós. Talvez eu esteja dando demais pro nós e todos nós e não esteja olhando para mim. Então, essa caminhada, ela precisa estar linkada o tempo inteiro. Autopercepção, autoconhecimento, mentalidade, foco na sociedade, entrega e recebimento. É tudo interligado. Não dá para abrir mão de nada. E agora a gente não está mais falando de tecnologia? Lógico que a gente está falando de tecnologia. A tecnologia, ela está inserida o tempo inteiro no nosso cotidiano, pessoal e profissional. E aí vai caber a nós, enquanto profissionais e indivíduos, escolher como vamos lidar com ela. Débora, então assim, o que a gente pode falar disso tudo é que, na verdade, a inteligência artificial veio nos tornar até mais humanos, né? Humanizar o nosso trabalho, nos permitir sair de cena daquilo que a gente não é necessário e que a tecnologia faz melhor, né? A gente pode seguir, abrir o coração, abrir a mente para essa perspectiva, olhar como um agregador. Essa sua frase, Natália, é tão perfeita. Deixar a tecnologia fazer o que ela faz melhor. Implicitamente, a gente faz o que a gente faz melhor. Isso é uma máxima de gestão, inclusive. O bom gestor, e aí, isso é uma dificuldade que eu vejo muito da advocacia. Advogados e advogadas, enfim, normalmente não tem aula de gestão na faculdade. A gente normalmente não estuda isso. Em que pese alguns novos programas, né, principalmente das universidades particulares de ponta, já estejam incluindo matérias relacionadas à gestão, empreendedorismo, até comportamento mesmo. Nossa, na sua grade, eu concordo, mas por enquanto está muito nichado, né? São cronogramas de escolas jurídicas particulares de ponta, e aí aqui eu tô falando do nosso recorte do Rio de Janeiro, mas não conheço o recorte do Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, hoje, o recorte é esse. E aí, o advogado e a advogada saem da faculdade, que é uma atividade eminentemente autônoma, né? A advocacia é uma atividade eminentemente autônoma, consequentemente, eminentemente empreendedora, porque se você vai trabalhar sozinho, você tem que saber por onde começar, o que você vai fazer, aonde você vai atuar, conseguir separar o bolso, o que aplicar, separar o bolso do pessoal e o bolso do escritório, que é bem difícil, e começar a crescer. É importante ter a mentalidade de crescer. Claro.
E aí, quando a gente se depara no momento que a gente tem que gerenciar, principalmente gerenciar pessoas, essa talvez seja a maior dificuldade. Por quê? Porque nós temos hoje pessoas excelentes fazendo atividades que elas não deveriam estar fazendo. E o que acontece no frigir dos ovos? Esta pessoa excelente é taxada como medíocre por todos os que estão em volta. Por uma péssima gestão do gestor. Porque quem tem que gerir pessoas é o gestor. Quem tem que identificar naquele coletivo quem faz melhor recursos, né? Quem faz melhor, por exemplo, uma sustentação oral, quem faz melhor a organização dos prazos. Atendimento ao cliente até, né? O comercial, o marketing, quem faz melhor cada coisa? E aqui, é lógico, eu já estou falando de um escritório aí, mais ou menos, de um médio porte, pequeno médio porte, né? Então, eu já estou falando de uma pessoa que não é o escritório, não é a pessoa que trabalha só. Mas quando o gestor se depara com esses perfis, a arte da gestão é você olhar para as pessoas e colocar a pessoa certa no lugar certo. E é por isso que eu costumo falar que gestão não é só técnica, mas ela tem um quê de arte. Tem. A gestão sensibilidade tem um quê de né? sensibilidade. Tem. E eu falo assim, hoje eu sou a gestora da área empresarial do escritório, na área que eu atuo. E aí você se dá conta também que você trabalha com seres humanos que tem dias ruins, que às vezes não conseguem render naquele nível, trazer aquele mesmo resultado e não vir com uma cobrança que o outro não pode te dar naquele dia, às vezes, naquele momento, o cansaço, o estresse, a gente lida com o problema o tempo todo. Ninguém procura a gente porque tá feliz. Isso. Né? Então entender que às vezes você já chega no momento desgastado, no final da semana mais cansado, e que não é uma questão de produtividade, não é mais uma questão de número. Na nossa gestão, não é uma questão de número. Até porque o cliente precisa ter a qualidade no trabalho dele e não só a quantidade. E fazer com que esse profissional que está ali ao seu lado se sinta respeitado e valorizado no que ele tem de melhor. Isso é algo fundamental, sabe, Natália? E Lívia também, né, que tá aqui conosco. Mas assim, o coaching, mais uma vez, ele atua muito nisso, enquanto ferramental. Por quê? Porque em que pese a gente tem aí os gurus do coaching, eu ia te perguntar. Os gurus do coaching, os que têm resposta e fórmula pronta pra tudo, não é nisso que eu acredito. Em uma semana. Gente, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito em mágica, em coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Também não acredito em ganhar 20 mil reais sentado em casa sem fazer nada. Não existe isso. Só colocando uma imagem bonita no Instagram, né? Existe, gente, e existe inspiração e transpiração. Exatamente. É sobre isso. Então, vamos lá. Partindo dessa premissa, o coaching, enquanto uma ferramenta seriamente utilizada e não pelos charlatães. E eu sou coaching também, né? Eu sou coach e tenho formação em coaching, né? Porque às vezes a pessoa também confunde. O coaching é a ferramenta, o coach é o profissional que aplica a ferramenta coaching e o coach é aquele que é o cliente do coaching. É o submetido à metodologia. Então, eu tenho algumas formações em coaching. E é super importante a gente identificar a possibilidade de aplicar essa ferramenta ao desenvolvimento de alta performance sem perder a qualidade de vida. Porque tá muito na moda falar em advocacia de alta performance, advocacia de resultados. Mas isso não pode valer a sua sanidade mental, porque também tá cheio de gente com burnout por aí. Não é sobre isso. A performance, o resultado, necessariamente precisa estar atrelado à qualidade de vida. E volta ao seu princípio lá, do eu, nós todos e nós. Todos nós. Né? É desse equilíbrio que a gente trata também. Né? Porque eu preciso chegar em casa, porque a nossa satisfação não é só no trabalho. Né? Não. Ter uma família, ter os amigos, ter a sua vida, se sentir vivendo e não sobrevivendo. Isso tem uma imensa diferença. E poder viver, né, saborear os resultados do seu trabalho, do seu suor. Sim. Isso de fato nos motiva.
motiva até fazer mais e crescer e recuar quando for preciso. Quantos momentos a gente tem de recuo, de cansaço, de falar, me dá um tempo, preciso disso aqui. E a gestão também, voltando até a gestão, e aí eu gostaria muito que você falasse um pouquinho da escola de gestão, né? Porque pode ser uma ferramenta para quem está ouvindo a gente, que está perdido, que precisa trocar essa informação. É fundamental. Então, o projeto da Escola de Gestão é super bacana, ele é um projeto que está encampado, né, na Comissão de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios da OAB aqui do Rio de Janeiro. É um projeto apadrinhado carinhosamente pelo Dr. Álvaro Quintão e que tem como presidente na comissão o Thiago Melo. Então, tenho muita alegria e muito orgulho em fazer parte dessa comissão e de coordenar o projeto da escola online de gestão para pequenos e médios escritórios. Então, para quem está, né, aqui no Rio de Janeiro, pode participar conosco da versão presencial da escola. Mas para quem não está conosco no Rio de Janeiro, ou eventualmente não pode participar dentro dos horários em que a escola presencial é ministrada, pode optar por assistir, né, no Instagram da Comissão de Pequenos e Médios Escritórios da OAB do Rio de Janeiro, a versão online. E como é que ela funciona? Nós temos lá vários profissionais, advogadas e advogadas, que foram descobrindo ao longo da sua trajetória a necessidade de aprimorar aspectos relacionados à gestão. Então a gente hoje tem advogado especialista em marketing, a gente tem advogado especialista na parte de lei geral proteção de dados, a gente tem advogados especialistas na parte de gestão de prazos, que é aquela parte mais da controladoria jurídica, a gente tem advogados especializados, por exemplo, na gestão de gênero e diversidade dentro dos escritórios, que é algo que a gente precisa trabalhar. A gente tem advogados que acabaram se ramificando e se especializando em N áreas, na área financeira, na área de captação, né, de prospecção, na verdade, que na advocacia a gente não usa captação. Então, na prospecção de novos clientes, na parte do marketing em si, na parte da publicidade, ética. Então, tudo isso a gente faz um mix e apresenta aulas curtas, ali de mais ou menos 40, 50 minutos, porque a gente está num ambiente online, senão também fica cansativo. Num sistema ali de roda de conversa, então normalmente são 3, 4 pessoas trocando ideias, conversando, falando sobre experiências e sobre a aplicação no seu dia a dia de uma determinada ferramenta. A gente faz quinzenalmente às quartas-feiras. Então essa última quarta-feira nós não tivemos porque foi a conferência estadual da advocacia aqui no Rio de Janeiro, e na próxima quarta-feira nós já teremos a nossa escola. Então convido aqui a todos e todas que estão nos ouvindo a participar da escola também. Procurem no Instagram o perfil da Comissão de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios, porque é um projeto que vale a pena, é super bacana e apoia muito advogados e advogadas, não só no início de carreira, mas principalmente, como a Lívia já mencionou aqui conosco, que estão no decorrer da sua carreira e acreditam que já faço assim, sempre fiz assim, há tanto tempo dá certo, não preciso mudar agora. É com o time ganhando que a gente muda. A gente não espera o time perder para mudar. Essa também é uma máxima que eu aprendi ao longo da minha vida e que eu aplico. É na hora que tá bom que muda, porque aí vai ficar melhor. Com relação a essa gestão, né, de escritórios, além da inteligência artificial, o que você vislumbra como outras ferramentas, digamos assim, modernas, né, que vieram para auxiliar? E isso eu acho que talvez seja um tema também lá da escola de gestão, não sei se isso é abordado. Explica pra gente como é que funciona. Também, a gente fala sobre isso lá, mas o mais importante da ferramenta, gente, é escolher uma ferramenta que se adapte à sua rotina. Não adianta você escolher um software que tenha inteligência artificial integrada, chatbot, se você não sabe nem do que eu tô falando. É mais uma vez, né, olhar pra si. Isso. Ver onde está. O que funciona o seu propósito, né? A sua trajetória, de que maneira, o que você quer fazer, para onde você está indo, a sua advocacia está indo para o quê? E qual ferramental que você vai usar para atingir aquele objetivo, não é isso? Gente, não é porque tá todo mundo fazendo que você tem que fazer também. Como é que a sua advocacia funciona? Quem são os seus clientes? Qual é o seu tipo de assunto? Sabe? Será que o seu cliente está antenado ou antenada com todas essas tecnologias? Se de repente você trabalha com direito previdenciário e concessão de aposentadoria? Será?
Então vamos parar e vamos pensar assim, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Agora, é porque é necessário se atualizar, se aprimorar, estar engajado com a mudança social, com o resultado que você entrega para a sociedade, que você precisa transformar a sua atividade, a sua Inclusive, essa é advocacia. uma obrigação do advogado. Isso aí, A gente é outra coisa. Né, no nosso juramento ético, a gente jura estar sempre atualizado. A gente faz parte da obrigação perante a sociedade e perante o seu cliente. E aí que é importante, Lívia, porque a gente não pode estar só atualizado na legislação, Perfeito. na jurisprudência. A gente precisa estar atualizado na transformação social. A gente precisa estar atualizado Sair com a da tecnologia. caixinha, né? Sair Mais do que sair da caixinha, se reconhecer enquanto um membro da sociedade. Como é que você também é consumidor? Eu sou advogada, mas eu sou consumidora, mas eu sou esposa, mas eu sou amiga. Em N papéis que eu desempenho todos os dias na minha vida, eu também tenho problemas sociais, intercorrências sociais, que às vezes eu preciso de um advogado ou de uma advogada para me ajudar. Eu acho que temos aí muitas reflexões, que era de fato a nossa proposta aqui, muitas coisas para pensarmos, para colocarmos como uma reflexão, uma revisão, né? Percorrer esse caminho de voltar para si, olhar para a sua profissão, para a sua carreira, né? Acho que a gente precisa tratar esse aspecto da vida que às vezes é muito negligenciado, deixado ali num cantinho, para discutir, e hoje acho que deixamos aí essa oportunidade para todo mundo. Agradecer a Débora e queria muito que você apresentasse os projetos que estão por vir, os eventos que estão por vir, para que a gente não perca essa oportunidade, para que os advogados e advogadas que estejam aqui com a gente tenham a oportunidade de seguir você, de compartilhar a nossa emoção de estar aqui. Exatamente. Falei para a Débora que ela ganhou 2 fãs, porque, gente, ela de fato, o nós dela é real. De fato, ela tem essa missão. Meninas, eu tô lisonjeada, eu tô super feliz de estar aqui, de verdade, com as palavras de vocês, por ter contribuído um pouco com esse assunto que é muito rico e muito extenso. De fato, a gente podia ficar aqui conversando horas, dias, é verdade, porque o assunto é muito rico, muito extenso, mas se eu puder dar uma palavra final, o importante é focar na mentalidade, na transformação de mentalidade, e é a partir disso que a gente garante todas as outras transformações necessárias na nossa vida. Não dá pra gente mudar fora o que a gente não muda dentro. Então fica aqui como uma mensagem final. Espero vocês nas minhas redes sociais, então me sigam no Instagram, @euDeboraPontes, lá tem bastante conteúdo, tem as minhas viagens, o tanto de palestras que eu faço Brasil afora, então convido vocês a participarem. Existem links também com materiais por lá que vocês podem baixar, então espero contribuir também um pouco mais com a rotina de vocês na advocacia, seja ela uma advocacia autônoma, uma advocacia em escritório, advocacia na administração pública, enquanto advogado ou advogada, ou ainda enquanto concursado nas carreiras jurídicas. Então temos sempre que aprender, sempre que evoluir e trocar experiências uns com os outros, e eu gosto muito disso, de trocar experiências. Quem puder estar na palestra em setembro, dia 25 de setembro, eu estarei na OAB de Florianópolis, a convite da Comissão Nacional de Coaching Jurídico e da Comissão de Santa Catarina também de Coaching Jurídico, com outros grandes especialistas na área. A gente vai conversar sobre marketing, sobre inteligência artificial, sobre gestão de resultados, gestão de metas, sem perder a qualidade de vida, jamais. Então tem um time de valor lá, muito fera. Vocês podendo estar presencialmente vai ser ótimo, mas também vai ser transmitido tanto no canal da OAB Nacional quanto no canal da OAB de Santa Catarina, 25 de setembro, de 9 às 19. E para quem puder também, convido a todos e todas a estarem nessa 20ª edição da FENALO, esse ano aí, número 20, emblemático, uma edição especial da maior feira de gestão, tecnologia e direito da América Latina. Eu estou lisonjeada de ser uma das palestrantes
Eu vou estar na sala de licitações e contratos, então, nossa, ela fala sobre tecnologia, sobre tanta coisa. É verdade, mas a minha área de atuação é compliance e integridade pública enquanto advogada. Então eu vou contribuir com quem estiver lá sobre a importância dos conceitos e das ferramentas de compliance para quem concorre, para as concorrências públicas, para as licitações públicas. Espero vocês lá, o convite está feito, tem cupom de desconto nas minhas redes sociais, então, por favor, se você estiver lá, passa para me dar um abraço, que vai ser ótimo, a gente toma um café e bate um papo. Obrigada, meninas! Eventos imperdíveis! Eu e Lívia já estamos aqui organizando para estarmos lá em outubro, né, São Paulo. São Paulo, Né? Frei Caneca, vai ser incrível, gente, essa edição. Esse ano 20 da Fenaló, realmente, todos os anos são muito bons, mas esse realmente vai estar imbatível. Especial. Vai estar especial. E a honra é nossa, gente. Vocês têm noção que a gente está recebendo uma super profissional, uma pessoa que a gente falou de sensibilidade, ela transborda essa sensibilidade, essa paixão por estar aqui, tem uma missão, tem... E não é piegas, não. Pode parecer, mas é verdadeiro. E assim, foi uma honra imensa, já aprendi muito, já saí transformada daqui, com o coração aquecido, né, minha amiga? Nossa, maravilhoso, sério. Em certos momentos eu pensei assim, será que eu tenho algo a contribuir? Não, ela tá sendo assim, tão maravilhosa, que o que eu posso acrescentar depois de doutora Débora? A gente sempre tem a acrescentar, sempre tem a contribuir, o coletivo é muito importante. Então as trocas são sempre bem-vindas. Nunca achem que vocês não podem contribuir, pessoal. Nunca pensem isso. Sejam aquela ideia, aquela final que você, puxa vida, não quero contribuir, não quero dar essa ideia, tô com vergonha. Pode ser ela que vai transformar a vida do seu coletivo. E esse é o nosso mote com esse podcast. É justamente ter um espaço para esse tipo de contribuição, para que as pessoas estejam juntas falando sobre, né, as dificuldades, mas também as vitórias das nossas carreiras jurídicas, enfim. Então, essa coisa de sempre contribuir e a gente pede não só que todo mundo contribua conosco no nosso podcast, mandando sugestões, participando, mandando perguntas, enfim. Mas também que seja um espaço para quem quiser vir aqui, né? Vem aqui contribuir com a gente, vamos crescer trocar. juntos, né? Nos reinventarmos ali e nos abrirmos a esses novos horizontes e essa realidade que já está ali. É isso. Débora, muito obrigada. Foi sensacional, estamos felicíssimos. Nós, sim, vai ser difícil a gente superar essa noite.